Olá, bom dia. Sou o pastor Edson, da Igreja de Deus, Ministério ID. E hoje vamos estar falando aqui sobre terceiro aspecto do tema ladrões de alegria. E o terceiro é dinheiro. Mas você pode falar assim, pastor, acho que dinheiro é alegria, não é ladrão da alegria, não rouba a alegria não. Se for usado com sabedoria, sim. Se for usado com discernimento, com sabedoria de Deus, ele é um grande aliado para a nossa vida aqui ser estabilizada. Mas se a pessoa não tiver cuidado, ele se torna um dos ladrões da alegria. Por isso vamos ver algum texto aqui na Bíblia Sagrada que fala justamente disso. Primeiro, lá no livro de Eclesiastes, a gente vê um homem chamado Salomão, que, segundo até estudo, tinha a sabedoria vindo de Deus, mas em certo momento da vida dele, ele começou a querer ir além dessa sabedoria. Primeiramente, ele construiu assim várias coisas, Ele foi passando por vários momentos da vida dele. Ele primeiro tentou encontrar felicidade na bebida. Depois que já estava grandão, depois que já tinha tudo, tinha muito dinheiro, ele tentou encontrar na bebida, mas viu que também a bebida não trazia felicidade para ele. Depois na riqueza, por ter muito dinheiro. Depois no sexo, ele foi um homem que eu não vejo outro igual na Bíblia, que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Tu imaginou um negócio desse? Então ele viu que também o sexo não trazia felicidade para ele, não trazia nenhuma felicidade para ele. Depois ele tentou na fama. Foi um dos maiores reis. A Bíblia diz que ele tinha tanta coisa, Mas Jesus cita ele dizendo que nem Salomão conseguiu se vestir como as ervas do campo, Na beleza da parte natural feita por Deus. Então Salomão, ele tentou se apoiar em todos esses momentos aí de riqueza da vida dele, mas não encontrou felicidade. E lá no final do livro de Eclesiastes, ele cita dizendo que tudo é vaidade, tudo isso é vaidade, tudo passa. Mas o que é importante mesmo é temer a Deus. Vamos ler um pedaço desse texto, está lá em Eclesiastes 12, capítulo 12, o versículo 13 e 14. No finalzinho do livro de Eclesiastes, diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é, tudo que tem ouvido, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então Salomão, no finalzinho, ele reconhece a soberania de Deus. Não encontrou nenhuma felicidade no dinheiro, não encontrou nenhuma felicidade em sexo, riqueza. Diz que ele construiu o jardim suspenso. Ele foi um dos homens assim que teve uma riqueza muito grande, mas mesmo assim ele não encontrou a felicidade. Então fica aqui um exemplo, da Bíblia, que o dinheiro é bom quando é usado com sabedoria de Deus, mas quando é usado fora, muito dinheiro, fora da sabedoria de Deus, ele se torna um ladrão da nossa alegria. Outro exemplo que eu quero citar com os irmãos está lá no livro de Lucas, e esse aqui é
vamos dizer assim, é mais forte, porque fala do inferno e do tormento eterno. Vamos lá. Lucas 16, do versículo 19 até o versículo 31. E a Bíblia diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chaga, que se jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o céu, né? Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, o rico foi para o inferno, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão, Lázaro, no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me esfregue a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, que aqui representa Deus, né? Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os que de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm a Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nós vemos uma história aqui de um rico e de um pobre. Não que ser rico vai levar para o inferno, não que ser pobre vai levar para o céu. Mas diz que aquele rico tinha uma vida regalada, uma vida que tinha tudo. Mas na porta da casa dele tinha uma pessoa, Lázaro, né, que era um mendigo passando necessidade e que queria se alimentar das migalhas do que caía da mesa do rico. Então tu vê aqui uma história de 2 pessoas, uma que tinha tudo, riqueza, e a outra que não tinha nada. O que a gente faz tirar dessa história aqui? Irmãos, o que adianta você ter muito dinheiro e também não se preocupar com aqueles que não têm nada? Às vezes as pessoas entram para a política aí para ganhar dinheiro, e às vezes tira até dinheiro que era destinado para uma ação social, de uma ajuda, de um incentivo para aqueles que não têm condição financeira. E eles tiram sem se preocupar com nada. Mas nessa história a gente vê aqui que se descortina uma coisa que não vai acontecer aqui nessa terra, mas vai acontecer no juízo, onde o Senhor Jesus fez essa parábola. O rico, segundo que estava ali, vivia regaladamente, mas não se preocupava com o pobre. Mas também a gente vê um pobre ali que ficava ali o tempo todo. Mas depois, o Senhor Jesus, nessa parábola, ele descortina algo impressionante. Ele descortina além dessa vida.
E uma pessoa que vivia, que não queria dar nem as migalhas lá para o rico, para o pobre, agora se vê numa condição contrária. Aquele mendigo, Lázaro, ele foi para o céu. E o rico, ele parou no inferno. Não quis procurar Deus, não achava que estava tudo certo, achava que tinha muita condição, por isso podia dar jeito em tudo, mas foi parar no inferno. Conclusão, ele agora que está pedindo ajuda a Lázaro, ele agora que está querendo as migalhas de Lázaro no céu, e ele começa a querer também provar. Primeiramente ele pede para que Deus deixe Lázaro molhar a ponta do dedo numa água para que molhe a língua dele, porque ele está num lugar de tormento, no inferno. Mas Deus não pode passar daqui para lá. Se você está no inferno, você está no inferno. Se você está no céu, você está no céu. Não tem um abismo no meio, não tem como passar nem por um lado nem por outro. E depois ele fala e continua insistindo com Deus. Não, Deus, olha que ele está no inferno, mas está vendo Lázaro lá no céu. Mas ele fala para Deus, não, Deus, manda Lázaro lá em casa. Eu tenho 5 irmãos. Manda lá para que meus irmãos não venham para esse tormento eterno. Manda que Lázaro fale para eles que esse lugar aqui é horrível. Vai, ressuscita Lázaro, manda ele. E Jesus, se eles não ouviram o profeta, não ouviram Moisés, não ouviram os profetas, tampouco vai ouvir um que morreu e ressuscitou lá do nada. Então veja, os dois lados dessa parte da riqueza. E eu quero falar para você aí que tem muita condição, muita. Não estou falando aquele que tem uma vida estabilizada, não. Mas o que tem uma vida estabilizada também tem que ser sensato. Tem que se preocupar com aqueles que têm necessidade. Mas aqueles que têm muito, muito dinheiro, volte-se para Deus. Venha para Jesus Cristo. Jesus Cristo está dizendo que várias vezes na Bíblia a gente vê escrito: que adianta ganhar o mundo inteiro e você perder e parar no inferno com a tua alma? Então ganhou esse mundo inteiro aqui, cheio de beleza, cheio de riquezas, mas a tua alma parou no inferno. Eu não estou falando isso para você ficar com medo e se entregar a Jesus, não. Porque para se entregar a Jesus, tem que se aceitar Ele como o Senhor da sua vida. Não por medo, não por ganância, não por barganha, mas por amor. Aceitar Jesus no que Ele fez na cruz do Calvário, pagando nossos delitos naquela cruz. Porque nesse mundo aqui, como Salomão, teve tudo, mas a felicidade não vem. A felicidade é estar com Deus, levar uma vida com Deus. Mas eu não digo aquela vida desesperada, aquela vida que a pessoa não se sente salva, não se sente segura, sabe? Sempre, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas de ter uma segurança na palavra de Deus, viver, ser justificado pela fé na palavra de Deus, por tudo que Jesus já fez, se sentir salvo, se sentir amado por Deus, sem desespero, sem tormentas. Porque se eu tiver muito dinheiro e o dinheiro começa a roubar minha alegria em dívida, em grande posse, eu tenho posse aqui, posse ali, então tenho que pagar imposto aqui, imposto ali, imposto lá, imposto de tudo, então ter cuidado para não invadir as minhas posses, e aquele negócio, aquela história toda, e aquilo acaba gerando o quê? Rouba a tua alegria. Tu já não tem tempo mais para você, você já não tem tempo mais para a tua família, você já não tem tempo mais para os teus filhos, você já não tem um momento de lazer na tua vida, porque você tem que estar sempre ligado em tudo que está acontecendo, no mercado financeiro, nas coisas que estão acontecendo. Já não vai à igreja, porque o que eu vou fazer na igreja eu já tenho tudo, sabe? Eu tenho tudo nessa vida. Se eu quiser ir no melhor médico aqui eu vou, se eu quiser ir para onde eu quiser eu vou, porque eu tenho dinheiro.
Mas a nossa felicidade, irmão, só será genuína quando a gente souber que Deus nos amou primeiro, somos selados no Espírito Santo e nós vivemos pela fé em Cristo. Não deixe o dinheiro roubar a sua alegria, ser um ladrão da sua alegria. Dinheiro é bom, mas tem que... O amor ao dinheiro não, mas o dinheiro é bom, porque você tem condição de levar uma vida estabilizada. Então, que Jesus Cristo possa estar nos abençoando no dia de hoje. E até eu vou fazer uma breve oração aqui, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que essa mensagem chegue a todos aqueles que precisarem dela. E que o Espírito Santo possa estar, meu Deus, abençoando, para que ela sirva de exemplo lá, para que as pessoas voltem para Ti, com a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Senhor Espírito Santo sejam com nós todos para sempre. Amém e graças a Deus. E tenha aí um bom dia, uma boa semana, um ano abençoado por Deus. Amém.